O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e Felipe daremos um giro pelo velho continente. Partido de extrema-direita vence eleições neerlandesas. Começando com aquele disclaimer que a gente sempre faz. O nome do país é Países Baixos e o gentílico é neerlandês. Holanda... São duas províncias. São duas províncias. Historicamente é uma das 7 províncias que é a mais populosa. Onde estão Roterdã e Amsterdã, por exemplo. Isso, e por isso que era meio que como sinônimo. Mas o nome do país é Países Baixos. E o próprio governo dos Países Baixos fala para não chamar mais de Holanda apenas. Tá bom, Holanda. Porque foi acho que a manchete foi do Globo Esporte, né? Tipo, por que Holanda não quer mais ser chamada de Holanda? Né? Mas enfim, então a gente atendemos o pedido, né? E o pessoal aí da embaixada neerlandesa que está nos ouvindo deveria ser legal e nos recompensar com passagens da KLM para Amsterdã. Eu sou careta, tá? Prometo que eu não vou fazer nada lá. Ah, Matias, eu não sei. Eu não prometo nada. Matias vai comer um brownie. Então vamos lá. Falando de assunto sério agora, né, tivemos as eleições para a Câmara Baixa dos Países Baixos na última quarta-feira, dia 22. Né, lembrando que nós já havíamos tido a eleição para o Senado, a Câmara Alta, em maio. Né, os Países Baixos é um desses raros casos de país parlamentarista que tem Câmara Baixa e Câmara Alta. Né? Espanha também tem, por exemplo. E, em primeiro lugar, ficou o Partido pela Liberdade, né? O PVV, do Geert Wilders, né? Que tem um cabelo, né, digno de um vilão de James Bond, ele é conhecido por isso. Não, ele parece assim, se o Saturday Night Live fosse inventar um político europeu extremista... Ia ser um cara igual a ele. Tipo, ele já tá no figurino, assim. E o desempenho do partido dele superou as pesquisas. Ele teve 23,7% do voto. Foi um comparecimento eleitoral de 77,8%. Ou seja, um comparecimento eleitoral que seria bom em qualquer lugar. Embora, no caso dos Países Baixos, tenha sido o menor dos últimos 10 anos. Mas teve 23,7%, ficou em primeiro. Elegeu 37 cadeiras, 20 a mais do que tinha, tá? Um desempenho, inclusive, acima do que as pesquisas previam. Tá? O Geert Wilders tem duas coisas que é importante mencionar. A primeira delas, o partido dele, o PVV, eles têm uma doutrina de centralidade no líder. Alguns partidos são mais descentralizados, outros são menos, enfim. O caso do PVV é centrado em torno do líder. Tanto que o Geert Wilders do ponto de vista do estatuto do partido, o único membro pleno. Os outros são como se fossem apoiadores, tá? Mas pelo estatuto do partido, ele é o único membro pleno, tá? E ele é conhecido pelas suas posições nacionalistas chauvinistas, né? Então, anti-imigração, especialmente anti-imigrantes muçulmanos, né? Lembrando, a gente sempre cita, né, o caso, por exemplo, da própria Roterdã, né, que tem uma grande comunidade marroquina. Inclusive, não sei se é o atual ou o ex-prefeito de Roterdã é de origem marroquina. Ele também é anti-aprofundamento da União Europeia, defesas de pautas populistas, né? Então, o que são essas pautas populistas de uma perspectiva chauvinista, né? É aquela coisa do chauvinismo do estado de bem-estar social. Então, olha só, eu sou a favor da saúde gratuita, mas só para quem é holandês de verdade, né? Ou só para cidadãos holandeses plenos, né? Enfim, é esse tipo de política, né? E só me complementando, é o atual prefeito de Roterdã, mas ele está no cargo desde 2009, então por isso que eu achei que já era o ex. Ele não quer drop the ball, né? O Ahmed Al-Boutaleb. E é interessante mencionar, primeira coisa sobre esse resultado é que os Países Baixos repetiram algo que ocorre em outros países, que a gente sempre menciona aqui no Xadrez Herbal, que muitas vezes é superficial, um erro, quando às vezes fala assim, a direita está crescendo no mundo. Mais ou menos. O que está acontecendo é que
em vários países, você tem esses partidos, né? No caso do PVV, é um partido de extrema-direita, né? Ou então, no caso do Milei, né? É uma caracterização ali um pouco difícil, né? Porque ele, teoricamente, é o primeiro libertário, né, eleito, mas enfim, são partidos que estão fagocitando, que estão indo melhor do que os partidos da direita tradicional. Então, o PVV cresceu 20 cadeiras, sim, mas ao mesmo tempo tem 3 resultados que é importante mencionar. O VVD, né, que é o partido do Mark Rutte, né, que é o partido conservador, né, o Partido Popular pela Liberdade e Democracia, que é o partido conservador tradicional dos Países Baixos, ficou com 24 cadeiras, perdeu 10. O Democrata 66, que é o partido liberal neerlandês, né, ficou com 9, perdeu 15. E o CDA, que é o Partido Democrata Cristão, ficou com 5, perdeu 10. Então, essas cadeiras que foram para o PVV eram cadeiras que já eram de partidos à direita e de centro-direita, né? Então você tem os democratas cristãos, são centro-direita, a direita conservadora do VVD, a direita liberal do D66, e eles perderam cadeiras. E chama a atenção também, né, que a casa dos representantes, né, dos Países Baixos é bastante multifacetada, né? São diversas legendas políticas, né? Então, a gente teve esses 3 resultados, né, que o Felipe chamou a atenção, enquanto que apenas 3 partidos, né, conquistaram mais cadeiras do que tinha, e um outro quarto, que é um partido novo, né, que é o partido do Novo Contrato Social, que é um outro partido de direita, conquistou 20 cadeiras. E além, né, do próprio PVV já citado, né, que teve o resultado mais expressivo, mas são apenas 23,7%, né, dos votos. A gente tem a coalizão entre o Partido Verde e os trabalhistas, né, que conseguiu 8 cadeiras, né, liderado pelo Frans Timmermans. E o BBB, né, que é o partido ruralista que a gente deu, né, já falou outras vezes dele, dos protestos com tratores, né, que ganhou 6 cadeiras. Então, e desses resultados que você mencionou, Matias, então assim, o Novo Contrato Social é o partido com um discurso muito parecido com o que a gente viu nos últimos anos aqui no Brasil, em alguns locais, especialmente aqui em São Paulo, né? Que a gente não é nem de direita nem de esquerda, a gente é pra frente, né? A gente é pela Holanda. Então, o líder do partido e fundador do partido é um ex-político do Partido Democrata Cristão, que é um partido do centro-direita, e a maior parte do eleitorado dele veio de eleitores descontentes do BBB, que é o Partido Ruralista. Por quê? O BBB foi o grande vencedor das eleições para o Senado, que foi em maio. Só que nesses meses, parte do eleitorado do BBB... é engraçado falar isso, né? Porque, né? Mas parte do eleitorado ficou descontente com a atuação do partido. O partido ainda cresceu bastante, né? Foi de 1 cadeira para 7. E é um voto por pessoa, nesse caso. Isso. Não pode fazer... Não tem mutirão de votos. Tem, não tem mutirão pelo Dr. Fred Nicásio. Mas... Então, o BBB conseguiu crescer bastante, mas parte do eleitorado dele migrou para o Novo Contrato Social. Como você mencionou, né, a coalizão entre trabalhistas e verdes ficou em segundo, com 25 assentos. E como você também mencionou, a gente tem, além desses que a gente mencionou, nominalmente, outros 8 partidos na Câmara. Tá? Desde o Partido Socialista, que é o ex-partido comunista neerlandês, né? Ou seja, que vai estar na outra ponta do espectro político neerlandês, com 5 cadeiras. O Fórum pela Democracia, que é um partido que luta pela reabilitação dos colaboradores do nazismo, né? O Partido dos Luteranos teve representação, e o Partido dos Animais ficou com 3, perdeu 3 dos luteranos, dos calvinistas, né? O partido da Reforma, né? E o Partido dos Animais ficou com 3, que é um partido verde ainda mais radical. Aí, a partir desses resultados, novamente, né? O xadrez herbal existe e, felizmente, é um sucesso de alcance, com público fiel, em parte porque a cobertura internacional, às vezes, ela é um pouco superficial, né? E a gente entende os motivos para isso. Tem motivos. Só que
a outra superficialidade que eu gostaria de mencionar é que você vê a manchete assim, partido de extrema-direita vence nos Países Baixos. Ou então, cara esquisitão vence nos Países Baixos. Cara com cabelo diferentão. Os nossos ouvintes sabem que no parlamentarismo existe esse fenômeno, né, curiosíssimo, deliciosíssimo, que a gente apelidou de ganhou, mas não levou. Né? É uma expressão brasileiríssima. Por exemplo, nas últimas eleições espanholas, quem ficou em primeiro? Quem ganhou as eleições? O Partido Popular, conservador. Quem formou o governo? O PSOE, que ficou em segundo. Nos Países Baixos, nós temos grandes chances disso ocorrer também. Por quê? Né? O rei vai chegar para o Geert Wilders, vai falar, Geert, você tem o direito, né, a primeira tentativa de formar governo. Tá? Ele já disse que quer formar o governo e que seu partido não pode ser mais ignorado. Eu já vou falar disso, tá? Por que esse ignorado? Porque nos Países Baixos, nas últimas eleições, e a gente mencionou isso, acho que em 2015, 2016, quando o Mark Rutte foi reeleito, né, o Mark Rutte que é o cara que ficou mais tempo como primeiro-ministro dos Países Baixos. Né? Ele era primeiro-ministro desde 2010. Foi justamente quando o Geert Wilders teve o seu melhor resultado eleitoral. Né? Na época conquistou 24 assentos. E nos Países Baixos existe o acordo do cordão sanitário, em que os 3 maiores partidos, o VVD, o Partido Trabalhista e, na época, né, o D66, concordaram por escrito, tá, que não conversariam com o Geert Wilders para fazer coalizão, que ele não deveria ser legitimado, porque ele seria um risco à democracia e tinha opiniões que eram incompatíveis com o regime de rule of law, né, de direito. Então, por isso que o Geert Wilders, no discurso de vitória dele, ele disse que o partido dele não pode mais ser ignorado. Então, o que acontece? O Geert Wilders tem, basicamente, 2 caminhos. O primeiro deles é buscar o caminho da legitimidade, né? Fazer concessões, moderar o discurso dele, né? Ou como a imprensa gosta de falar, né? Mudar o tom, né? Mudou o tom, né? E tentar atrair os partidos graúdos para uma coalizão de governo, tá? Então, são 150 cadeiras, tá, gente? Na Câmara. O número mágico, então, é 76. Ele tem 37. Ele precisaria, então, atrair, por exemplo, o VVD e o novo contrato social, tá? Para garantir um governo. As lideranças do VVD já descartaram essa possibilidade, tá? Né? Que é o Partido Conservador Tradicional. Até porque o VVD, como teve esse resultado horrível para eles, teme que fazer uma aliança com o PVV signifique que eles ficariam ainda mais eclipsados, que eles se tornariam ali os juniores da coalizão. Já o líder do novo contrato social, o Peter Omtzigt, né, que, como eu disse, era do Partido Democrata Cristão, disse que pode fazer sim uma coalizão, porém que não vai ser uma tarefa fácil. O segundo caminho do Geert Wilders é atrair pelo menos um dos grandes e aí fazer uma colcha de retalho com esses vários partidos pulverizados que a gente mencionou. Então o BBB, que tem 7 cadeiras, Fórum pela Democracia, que tem 3, aí tentar atrair um dos partidos, né, mais liberais, por exemplo, o Volt não necessariamente, né, mas enfim, fazer uma coalizão desses partidos que tem uma bancada pequena, que também é complicado e que tem um risco maior, que é qualquer discrepância, qualquer desacordo dentro da coalizão vai fazer o governo ruir. Então, esses são os caminhos do Geert Wilders. O que é o mais provável de ocorrer, então, na verdade? É o Geert Wilders não conseguir formar governo, em parte por conta do boicote do VVD, e aí o rei vai chegar. O Frans Timmermans, que é o líder dos trabalhistas verdes, sua vez. E ele já propôs, tá? O Frans Timmermans já falou, né,
que defende a ideia de uma frente ampla, ideologicamente diversa, para conter, para isolar o Geert Wilders, justamente. Então essa frente ampla, né, lembrando, na Alemanha fala, né, da Grand Coalition, né, que é quando une a CDU e o SPD. Né? Então uniria os trabalhistas verdes, o VVD, e aí normalmente o D66, mas o D66 saiu muito enfraquecido dessa vez, teria que envolver o novo contrato social. Então esses partidos, digamos assim, mais mainstream, fazer esse governo de união nacional. De qualquer maneira, é muito provável que o governo neerlandês que seja formado agora seja um governo que dure pouco, tá? Então, 1, 2, 3 discussões de orçamento, o governo vai acabar ruindo. E claro, tem a terceira opção, que é ninguém conseguir formar governo e você vai ter novas eleições. Os Países Baixos não chegam a ser uma Espanha, né? Mas assim, de 2017 para cá foram 3 eleições. Né? 17, 21, 23. Então foi justamente em 2017 que a gente falou bastante de Países Baixos quando o Mark Rutte ganhou, né? E foi quando o Mark Rutte ganhou por uma margem boa em primeiro. Foi em 2017 que a gente fez esse programa. Então, 17, 21, 23. Se a gente tiver uma nova eleição já em 24, por exemplo, a gente vai estar falando de 4 eleições em 6 anos. Como eu disse, não é uma Espanha, não é uma Bulgária, mas também não é um número muito confortável. De qualquer maneira... E tem um exemplo belga ali do lado. Ah, não, a Bélgica esquece, assim. Tinha que revogar lá o acordo de 1830, entendeu? Dar a Valônia para a França, dar Flandres para os Países Baixos, entendeu? Bruxelas vira um território federal da União Europeia e acabou, sabe? Enfim, pessoal da Embaixada Belga, desculpa, tá? Tô brincando. Nem tanto, mas estou. Então, assim, o Geert Wilders é o vencedor, venceu por uma boa margem, porém, se ele vai formar governo, é outra discussão. E, lendo, né, estudando para o programa, é interessante notar que foram feitos muitos paralelos na imprensa neerlandesa, né, na imprensa neerlandesa que publica em inglês, tá, para deixar claro, melhor dizendo, né, com a situação do Brexit. Por quê? Porque quem votou no Geert Wilders? Assim, o Geert Wilders, ele ficou em primeiro, ele teve 1/4 do eleitorado. Foram basicamente 2 demografias. Homens jovens descontentes com a economia, que é aquela coisa... Milley, o eleitor do Milley. Que é aquela coisa, tipo, o imigrante roubou meu emprego, né? Tem inflação por causa da medida contra a pandemia, por conta das medidas da Covid, que o Geert Wilders foi contra. Né? Ditadura sanitária. Ditadura sanitária, isso mesmo. Você falou a palavra com V, né? E a outra demografia é a demografia quase oposta, que são especialmente idosos, descontentes com mudanças sociais e com a situação de segurança, né? Porque você teve um aumento na criminalidade nos Países Baixos nos últimos anos. E por que você tem esse aumento na criminalidade nos Países Baixos nos últimos anos? E a gente já mencionou isso um pouco aqui. Claro que não é a única razão, mas muitas vezes se fala, os Países Baixos legalizaram a maconha e o crime aumentou. O crime nos Países Baixos é muito ligado ao fato de que os Países Baixos, por ter alguns dos principais portos do mundo, são a porta de entrada do tráfico de drogas para a Europa, em boa parte. Né? Você tem droga que vai para a Espanha, você tem droga que vai para a Albânia, perfeito, mas você também tem muita droga entrando pelos Países Baixos. É um entreposto. Isso. Né? Então, e aí você... É a mesma coisa que a gente já falou do Porto de Guayaquil. Tá? As gangues lutam pelo porto de Guayaquil não é porque as pessoas em Guayaquil usam droga, mas é pela importância do porto. É uma questão estratégica. Isso, logística. Né? A mesma coisa. Quando fala aqui do Porto de Santos, né? Porque a cocaína no Porto de Santos, Porto de Fortaleza, né? Também tem as notícias, né? De briga entre facções pelo Porto de Fortaleza. Por que a fronteira do Brasil e do Paraguai é tão perigosa? Esse tipo de coisa. Porque os paraguaios vieram aqui para matar-te. Ai, meu Deus. Então é isso. Então, assim, você tem sim um aumento de criminalidade nos Países Baixos, isso não é mentira, isso não é teoria da conspiração, tá? Só que isso está ligado ao tráfico de drogas pelo fato dos Países Baixos ser um porto, né? Ser um porto não, né? Mas ter portos importantes, e também o fato de que
a economia dos Países Baixos permite, digamos assim, diversas maquiagens contábeis, né? Tem gente que coloca os Países Baixos em lista de paraíso fiscal, inclusive, né? Isso colabora também para o tráfico internacional. Aposto que já tem algum pitch aí, né, de série pro Netflix que é Gangue de Roterdã. Assim. Não duvido. Outro dia eu vi um que era Gangues de Oslo, velho. Tipo... Oslo? Na Noruega? É. Eles se juntam o quê? Pra tocar black metal? Ó... então, por exemplo, se você for no site do próprio FMI, você vai ter um artigo, né, dizendo que os Países Baixos são um paraíso fiscal. Você vai ter, por exemplo, a lista de paraísos fiscais da União Europeia, né, que classificam os Países Baixos como um paraíso fiscal, o que, consequentemente, facilita, digamos assim, né, algumas operações de você fazer maquiagem fiscal, de você lavar dinheiro, essas coisas, tá? Só para deixar claro, a União Europeia não classifica os Países Baixos como um paraíso fiscal, mas coloca eles na watch list, tá? De que tem que ficar de olho. Então, assim, é muito mais complexo do que, você tem ali o café que vende o brownie com maconha, né? Alguma coisa assim, né? Não. Tá? Até porque a gente está falando de um comércio que gira centenas de milhões de dólares. Enfim, isso foi sobre os Países Baixos. Aí a gente cruza o Canal da Mancha, meu caro Matias, e vamos até o Reino Unido. Por quê? Porque como parte, né, aí das investigações sobre as ações do governo perante a pandemia, tá? Né, durante o governo Boris Johnson, tá? Pegaram o diário, né, do senhor Patrick Vallance. Ele era o Chief Scientific Advisor, né, ou seja, o conselheiro científico-chefe do governo Boris Johnson no dia 25 de outubro de 2020. E nesse diário ele registra uma reunião que ele teve que envolveu o então primeiro-ministro Boris Johnson, o então ministro das Finanças e hoje primeiro-ministro Rishi Sunak, e o então conselheiro do Boris Johnson, Dominic Cummings. E o senhor Patrick Vallance, eu tô falando os nomes, gente, não é pra ser novela, pra vocês não acharem que eu tô implicando com alguém, tá? É o Patrick Vallance que escreveu. Que nessa reunião, o Rishi Sunak disse que ele era contra um novo lockdown nacional e que era necessário apenas deixar as pessoas morrerem. Tá? O que o cara escreveu... Veja só, é a versão dele, tá? Não é uma gravação nem nada, mas ele escreveu assim: Rishi thinks just let people die and that's okay. Tá? Foi ele que escreveu. E claro, isso repercutiu, né? Porque o cara é atualmente primeiro-ministro. Né? É uma notícia recente, né? Uma notícia dessa semana, e o Rishi Sunak disse que ele nunca disse algo dessa maneira, né? E tal. Enfim, então isso vai dar repercussão. De lá vamos para a República da Irlanda, meu caro Matias. Vamos para Dublin, mais exatamente, para a noite do último dia 23 de novembro. O que aconteceu? Na praça de Parnell, tá? Em frente a Gaiscol Colaste, né? Desculpa, gente. Gaélico. O meu gaélico está enferrujado. Né? Um homem de origem argelina, ele atacou pessoas com uma faca, especialmente, né, ele esfaqueou uma mulher que trabalha nessa escola, que eu não consegui pronunciar o nome, né, uma mulher de cerca de 30 anos de idade, que protegeu uma menina de 5 anos de idade, que também foi atingida pelas facadas. E ele atingiu outras 2 crianças, uma menina de 6 anos e um menino de 5 anos. Nisso, pessoas vieram e interromperam o cara e detiveram ele. Um deles, o principal deles, é o nosso compatriota Caio Benício, que é um brasileiro
que trabalha como entregador em um aplicativo de entregas de comida na Irlanda, que, abro aspas para ele, citado pela Rádio France, dei uma porrada na cabeça dele. Tá? Ele pegou o capacete dele, né, ele que pilota motos, o Caio Benício, e deu uma capacetada no criminoso. Tá? Quando eu vi a faca, joguei a moto no chão e fui pra cima do cara que estava esfaqueando uma criança. Nem pensei em nada, tirei meu capacete, dei uma porrada nele e derrubei o cara. Tá? Ele disse que o cara era um maluco e não um terrorista. Depois nós tivemos uma grande manifestação anti-imigrantes, e aí ele falou, né, que as pessoas que odeiam imigrantes, bem, eu sou um imigrante e fiz o que pude para tentar salvar a menininha. Só para ilustrar isso, Felipe, o Conor McGregor, ex-lutador de artes marciais mistas, não é um grande fã de brasileiros. Enfim, mas ele disse, né, que o The Working Man, né, é o verdadeiro herói. Bravo para o irmão brasileiro na Irlanda, que trabalha duro e que está garantindo seu sustento e contribuindo para a sociedade irlandesa. É isso aí. Nós te amamos, apreciamos e respeitamos você bastante. Muito obrigado, Caio Benício. Você é meu convidado vitalício para comer de graça no estabelecimento que o Conor McGregor tem lá em Dublin. E fizeram um perfil pro Caio Benício no Buy Me a Pint, né? Que tem também o Buy Me a Coffee, né, tal. E, se não me engano, já passou de 200 mil euros o total de contribuições para ele. O pint, no caso, seria um chopp, vamos traduzir. Me pague um chopp. Que normalmente é usado por produtores de conteúdo, como nós, tipo, quem quiser contribuir, usa essa plataforma. Né? E aí fizeram um perfil para doações para ele, que já passou dos 200 mil euros nesse momento. Mas aí o que acontece? Nós tivemos esse ataque a facas na frente dessa escola, tá? Na Praça Parnell. E lembrando que recentemente teve um brasileiro que foi assassinado na Irlanda. Também um entregador, né? Isso, ele foi atropelado, né? Teve uma história assim. Inclusive alguns ouvintes nossos mandaram pra gente, que a gente não comentou, peço desculpas. E aí, cerca de 200 pessoas, tá? Se reuniram em frente ao local. Tá? Alguns deles eram de grupos de hooligans, de torcidas organizadas e tal, e jogaram garrafas e pedras, danificando 13 lojas, 3 ônibus, um bondinho e 11 carros da Guarda, que é a polícia, né? Garda, G-A-R-D-A. Tá? Depois, calcula-se que em determinado momento essa multidão chegou a ter 500 pessoas e foram mobilizados 400 policiais para dispersar essas pessoas. Tá? 3 policiais ficaram feridos gravemente, tá? E 34 hooligans foram detidos. Tá? Hooligan, que é uma palavra que deriva de uma família irlandesa que vivia em Londres. Ah, é? Eu não sabia. Que era Hooligan, mas daí foi... a nossa pronúncia de gaélico não tá legal. Enfim. Mas, brincadeiras à parte, e o nosso ouvinte, o doutor Divago, né, Divago com D, de divagação, ele que mora na Irlanda, né, ele é nosso ouvinte, ele é médico, e ele fez um tweet que é sempre importante lembrar, né? Quando alguém vir falar, olha só, o imigrante esfaqueou a menininha, o imigrante cometeu tal crime e tal. Ninguém se pergunta, né? Se o médico que salvou uma pessoa era imigrante, se a enfermeira que salvou uma pessoa era imigrante, se o enfermeiro que salvou uma pessoa era imigrante, né? Se o motorista, enfim. E no caso ele é um imigrante na Irlanda, né? Um médico imigrante na Irlanda. Lá no começo do Xadrez Verbal, a gente repercutiu o caso lá do Homem-Aranha na França, né? O Sim. cara que escalou, né, o prédio para salvar uma criança, que era um imigrante, e ele mesmo trouxe essa hipocrisia, né, de que ele ganhou a cidadania francesa por ter agido como um herói, mas se não tivesse feito isso, seria mal visto pela sociedade. Pois é.
Então, porque assim, quando você fala... Vamos lembrar, imigrante e refugiado são coisas diferentes. E quando você fala imigrante, né, na União Europeia, você está falando de milhões de pessoas. Nesse grupo de 1 milhão de pessoas, você vai ter algumas das pessoas mais competentes, generosas e gentis que você pode conhecer, até alguns dos maiores FDPs que você vai conhecer. Porque não é um grupo homogêneo, né? Como não vai ser em lugar nenhum. Tá? É uma forma, enfim, tosca de olhar para a realidade, de olhar para a sociedade. Enfim, então a gente se junta aqui aos parabéns ao Caio Benício e repito, eu gostei muito da entrevista dele porque ele foi direto ao ponto. Ele falou, peguei o capacete e dei uma porrada no cara. Né? Eu não achei de onde ele é. Eu só achei que ele é, né, todo mundo fala brasileiro, mas eu não sei de onde ele é aqui no Brasil. Né? E lembrando, né, que a Irlanda atualmente é um dos principais destinos, né, para imigrantes brasileiros, né? Inclusive os filhos dele moram aqui no Brasil. Sim, e 2/3, né, dessa colônia estão localizados justamente no condado de Dublin, né? Um número que já chegou próximo dos 30 mil. Gente que tem muitos ouvintes na Irlanda, inclusive. Aí a gente volta para o continente, começando pela França, com uma notícia horrenda, bizarra essa semana, já que o partido do Horizontes, né, que é um partido que foi uma espécie, né, de cisão dos republicanos, né, mas ele ainda é muito ligado aos republicanos, que é o tradicional partido do centro-direita francês, né, um político desse partido, o Joël Guerriot, que é um banqueiro, ele é um senador do departamento de Loire-Atlantique, né? E ele foi afastado e está sendo investigado, né? Porque ele tentou drogar, né, uma colega, a Sandrine Josso, que é parlamentar da Assembleia Nacional, tá? Para atacá-la sexualmente. Tá? Ele usando ele tentou usar ali uma espécie de Boa Noite Cinderela, né? E ele foi suspenso pelo partido. E como ele foi suspenso pelo partido, ele foi detido, ele não tem mais imunidade, tá? Enfim, então assim, um caso horrendo, bizarro, né? Que ocorreu na política francesa. Da França nós cruzamos os Pirineus, meu caro Matias, com duas notícias. Primeira delas é que tivemos, no final de semana, o maior dos protestos até agora contra a anistia dos catalães, né? Um protesto pós-posse do Pedro Sánchez, que reuniu cerca de 170 mil pessoas em Madrid. Tá? Se a gente pensar na população da zona metropolitana de Madrid, meu caro Matias, não só a cidade, mas a zona metropolitana, isso dá 2,5% da população nas ruas. É bastante gente protestando contra, né, a oferta de anistia aos catalães. E também na Espanha, a Shakira entrou num acordo com o fisco espanhol. Tá? Ela vai pagar uma multa de 7.300.000 euros, não correrá risco de ser presa, né? O caso inicialmente pedia 14,5 milhões de euros, né? Então ela vai pagar metade do valor, não vai ser presa e ela também vai pagar uma outra multa, né, de 438 mil euros. Então, no total, tá, ela vai pagar aí quase 8 milhões de euros devido ao caso de sonegação de evasão fiscal na Espanha. Da Espanha a gente vai pelo Mediterrâneo até a Albânia, tá, onde um protesto deu errado. Né, um protesto muito louco resultou em loucas confusões, porque nós estávamos tendo um voto no parlamento albanês e deputados da oposição, o voto era para o orçamento de 2024, um voto importante, e aí integrantes da oposição queriam usar ali como se fosse um sinalizador, uma pirotecnia de estádio dentro do parlamento, em protesto contra o governo. E um sinalizador e cadeiras de madeira não ornou muito bem. Então começou um incêndio dentro do parlamento albanês. A oposição
tacou fogo, né? Literalmente. Pois é, no parlamento albanês, tá? Aparentemente foi um acidente, tá? Mas, de qualquer maneira, teve ali um incêndio, umas cadeiras tacaram fogo, enfim e tal. E aí, o primeiro-ministro Rama, né, disse que a oposição está usando métodos das ruas dentro da casa, né? Mas essa crise na Albânia vai passar logo quando eles elegerem como presidente, primeiro-ministro vitalício, o Silvinho. Né? Porque não, é impressionante, o cara vai levar o Kosovo B para a Copa. Né? Eurocopa. Para a Eurocopa, mas ainda assim. Sim. Né? Mas não é a primeira vez. Que a Albânia vai, mas... Ah, sim, Mas quando é que foi a última vez? Foi da França. Tá. A Albânia jogou a penúltima Eurocopa. Tá, tudo bem. Então você está diminuindo os méritos do Silvinho. Não, eu não tô. Só tô falando que não foi a primeira vez. O senhor despreza o Silvinho só porque ele é fruto do terrão do Corinthians. Não venha botar palavras na minha boca. Pois é. De lá vamos para o Cáucaso com duas notícias. A primeira delas é que a Corte Internacional de Justiça afirmou que o Azerbaijão precisa garantir o direito de retorno das pessoas à região de Nagorno-Karabakh, onde ficava a República de Artsakh, né, para as pessoas que desejarem de forma desimpedida. Tá? Vai ser mais uma determinação da CIG que o Azerbaijão não vai cumprir. Tá? E, inclusive, nessa semana tivemos uma parada militar do Azerbaijão em Stepanakert, que é a capital da região, que os azerbaijanos chamam de Kakendi, né? Então tivemos ali uma parada militar, né? Toda aquela coisa bem nacionalista. E outra notícia é que o Azerbaijão prendeu o editor e o principal repórter do site Abzas Media, depois deles publicarem uma série de reportagens sobre a fortuna de integrantes do governo e da família Aliyev, né? Então, estou chocado. Para a gente encerrar esse bloco, meu caro Matias, um breve giro pelas últimas notícias da guerra na Ucrânia. Começando pelo último dia 17, quando os primeiros navios com cereais, com trigo russo, partiram para a costa oriental da África. Né? Lembrando que a Rússia afirmou que vai enviar 200 mil toneladas de cereais para a África gratuitamente para compensar pelos problemas logísticos e de preço causados pela invasão russa da Ucrânia. Tá? Então, Burkina Faso, Somália, Eritreia, Zimbábue, Mali e República Centro-Africana que vão receber esses carregamentos. Depois, uma notícia do dia 19, domingo, tá? O Zelensky se encontrou, né, com o ministro da Defesa, o Rustem Umerov, e anunciaram a demissão da major-general Tetiana Ostachenko, que era a comandante do setor médico do exército ucraniano. Ela foi demitida sem grandes satisfações. Tá? Não foi explicado o porquê. Tá? Muito provavelmente desconfio que é o bom e velho bode expiatório. Por que a guerra não está dando certo? Por causa da médica aqui. A general médica está errada, vamos demitir ela. Também nessa semana, no dia 21, meu caro Matias, a Ucrânia marcou os 10 anos do início dos protestos de Euromaidan, né, que eles chamam, né, de Revolução da Dignidade, que começaram em 2013 contra o governo então pró-Rússia, né, do Yanukovych, e que resultaram em cerca de 100 pessoas mortas, né, e a Rússia considera que é o início das hostilidades anti-Rússia, né, na Ucrânia naquele momento. Também nesse contexto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, visitou o Zelensky em Kiev e anunciou 100 milhões de dólares em munições para os ucranianos. Já na Polônia, meu caro Matias, nesse dia 22, as autoridades polonesas anunciaram que estão indiciando 16 estrangeiros por
sabotagem, espionagem e atividades de propaganda direcionados pelos serviços russos de inteligência. Tá? As 16 pessoas são estrangeiras, porém eu não achei as nacionalidades, enfim, discriminadas, né? Quais seriam, né? Se eram russos, se eram belorussos, de onde eram, enfim. Mais duas notícias para a gente encerrar esse giro. Uma delas é que as forças ucranianas realizaram um ataque a mísseis contra um teatro na região ocupada do Oblast de Donetsk, que deixaram 25 soldados russos mortos e também uma atriz, a atriz Polina Meshki, de 40 anos de idade, que estava se apresentando para os militares perto do fronte. Tá? E aí teve esse ataque e ela morreu. E finalmente a Finlândia anunciou que vai fechar quase todos os pontos de passagem na sua fronteira com a Rússia, menos um, o mais ao norte, tá? Afirmando que o governo russo está utilizando operações híbridas para minar a Finlândia, direcionando pessoas para a fronteira. Tá? Segundo o governo finlandês, nessa semana, 75 pessoas, a maioria delas da Somália e da Síria, tá? Tentaram entrar na Finlândia por postos de fronteira com a Rússia, tá? Para um total no mês de cerca de 600 pessoas. Segundo o governo finlandês, isso é o maior nível já registrado, tá? Porque normalmente são até 10 pessoas solicitando asilo na fronteira. Tá? Nesse mês foram 600. Então você sobrecarrega as autoridades, você sobrecarrega o aparato burocrático, você sobrecarrega a polícia, e aí a Finlândia está dizendo que vai fechar a fronteira.